Bom dia a todos. Há algum tempo que não subíamos a este lugar para pregar. É sempre uma responsabilidade, é sempre uma preocupação, por mais experiências que nós possamos ter, há mais tempo que nós façamos isto, é sempre uma responsabilidade e nós sentimos o peso da mesma. Mas existe alguém que nos pode ajudar nestes momentos, existe alguém que nos pode dar mais sabedoria nestes momentos. E é Ele que nós vamos pedir essa sabedoria neste momento, então. Curvemos as nossas frontes para orar. Obrigado, bom Pai, pela Tua Palavra, pelos ensinos que ela contém, pelas lições, às vezes tão simples como esta da formiga, mas que nos fazem pensar em toda a Tua sabedoria, a sabedoria com que Tu criaste todas as coisas nesta terra. Acima de tudo, a sabedoria e a capacidade que nos dás para pensar, raciocinar. A maravilha que são os nossos ouvidos para ouvirmos a Tua Palavra. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ao longo deste trimestre, já lá vão 8 semanas. Eu ando sempre um bocado baralhado, não é? Porque às vezes ando um bocado à frente de vocês. Mas já lá vão 8 semanas, portanto entramos agora na 9ª semana, começa hoje a 9ª semana, que nós temos aprendido sobre a gerir aquilo que Deus nos dá. A gerir aquilo que Deus nos dá. E quando nós falamos em gerir aquilo que Deus nos dá, a nossa primeira reação é pensar no nosso bolso, não é? Na nossa carteira, na nossa conta bancária, no trabalho que fazemos, como nós podemos alcançar, como nós podemos engordar essa carteira, não é? Prestem muita atenção à lição desta semana. Prestem muita atenção à lição desta semana. A Clélia deu um lamiré, mas ficou um pouquinho aquém daquilo que a lição nos traz. Pensem bem na lição desta semana, prezados irmãos. Mas, que fazemos? Que fazes tu com aquilo que Deus te dá? Deus dá-nos muito mais do que aquilo que nós sentimos, daquilo que nós vemos muitas vezes. E é isso que nós não vemos, é isso que nós não sentimos, é isso que não se que não passa para um extrato de conta bancária, que não passa pela quantidade de prédios que nós temos, que não passa pelo número de carros que nós temos, que às vezes nos passa também a nós e de que nós nem nos apercebemos. E isso é perigoso, prezados irmãos. Isso é perigoso. Eu gostaria que abrissem as vossas Bíblias no capítulo 25 de Mateus. Uma história é alguma coisa que vocês conhecem de trás para a frente e de frente para trás, mas é sobre isso que nós vamos pensar esta manhã. Que vamos procurar pensar juntos esta manhã. E tirar daqui algumas ilações. Qual foi a palavra que tu usaste? Algumas lições, obrigado. A mim soltou-me aquela, mas já não consegui vir mais nenhuma. Tiramos algumas lições para a nossa vida. Mas especialmente porque uma boa parte desta pregação não vai ser dita por mim. Vai ser dita por alguém que tinha uma relação com Deus muito superior à minha. Mas lá chegaremos. Todos nós conhecemos esta lição, esta história. Todos nós conhecemos esta história. Era uma história que dava bem para contar ali às crianças. Se eu soubesse, podia ter dito a alguém que adiantasse a coisa aqui do culto e contasse esta história ali às crianças. Mas todos nós conhecemos a parábola dos talentos. Aquele senhor, um senhor que era dono de uma grande propriedade e que em determinado momento ele vai para uma viagem. Provavelmente uma viagem de negócios, provavelmente uma viagem de prospecção. A Bíblia não nos diz exatamente o que é que ele foi fazer. Ele diz-nos que
é como um homem que foi fazer uma viagem. E agora aquele homem, olhando para os seus empregados, e conforme diz também o texto, olhando para a capacidade de cada um dos seus empregados, ele distribui as suas propriedades, e nós vamos ver que é muita coisa, que são valores muito altos, distribui aquilo que tem por 3 empregados em especial. Diz que a um dá 5 talentos, dá 5 talentos a um, a outro dá 2 talentos e a outro dá um único talento. Quando nós reduzimos isto a 5, 2 e 1, nós achamos que é pouca coisa. Achamos que é muito pouco. Mas quando nós convertemos isto na moeda corrente naquela altura e a comparamos, por exemplo, com a nossa moeda atual, nós vamos encontrar aqui uma série de zeros. Muitos zeros. 3, 6, 9 zeros no meio disto tudo. Mas lá chegaremos. Lá chegaremos. E este homem sai, vai fazer esta viagem, distribui por aquelas pessoas e provavelmente ele terá dito: administrem o que eu vos estou a dar. Administrem isto que vai ficar, que eu vos estou a entregar, não é que eu vos estou a dar, que eu vos estou a entregar. Administrem isto com o melhor das vossas capacidades, embora ele conhecesse a capacidade de cada um daqueles servos a que ele estava entregando, portanto, os seus bens para serem geridos. Aqueles homens também conheciam o seu senhor e sabiam que se ele lhes estava a dar aquilo para a sua mão é porque ele confiava neles. Por que é que Jesus conta esta história? Em que sequência de acontecimentos é que Jesus conta esta parábola? Isto não é uma parábola, isto é uma história, porque uma parábola é pegar em elementos da natureza e convertê-los numa história para que as pessoas possam compreender, muitas vezes. Por que é que Jesus conta isto? Quando nós olhamos para o capítulo 24 de Mateus, o que é que nós vamos encontrar no capítulo 24 de Mateus? Como é que o capítulo 24 de Mateus começa? Com os discípulos a perguntarem a Jesus o quê? Quando acontecerá? Quando acontecerá? E agora Jesus começa a falar de diversas coisas, fala do seu sofrimento, fala do grande sofrimento que acontecerá à própria cidade de Jerusalém, mistura aqui acontecimentos próximos com acontecimentos que estão no futuro, fala sobre a sua própria vinda, fala sobre a parábola da figueira, repete que ninguém sabe o dia nem a hora em que ele há de voltar. E depois conta aquela parábola espetacular das 10 virgens. Que lições esta parábola tem, não é? Não é, irmão Ferraz? Que lições essa parábola tem, não é? Eu lembro-me daquele livro de capa branca, de onde você tirou uma série de mensagens sobre a parábola das 10 virgens. E agora Jesus conta a parábola dos talentos. O que é que esta parábola dos talentos terá a ver com a volta de Jesus? O que é que esta parábola terá a ver com os acontecimentos dos últimos dias? O que é que esta parábola terá a ver com a nossa maneira de estar, a nossa prontidão? Quando nós olhamos para esta parábola, nós encontramos aqui 3 elementos básicos. Encontramos os servos. Quando falamos de servos, não falamos de escravos. Uma coisa eram os servos, outra coisa eram os escravos. Muitas vezes os servos já tinham sido escravos. E pelo seu bom comportamento e por aquilo que eles tinham ajudado o seu senhor a crescer, esses escravos eram libertos, eram passados a servos. E muitas vezes havia deles, tornavam-se homens livres, iam-se embora.
Mas havia outros que o serviço para o seu senhor e a resposta que tinham tido do seu senhor ao seu serviço era tão boa que eles ficavam. Os escravos não tinham salário. Os escravos eram coisas. Os escravos eram móveis. Os escravos eram coisas que podiam ser compradas e vendidas. Os escravos não tinham personalidade. Os escravos eram um ativo tangível. Falo aqui para uma funcionária do gabinete de contabilidade. Mas o servo não. O servo era alguém que se dedicava ao seu senhor, não por medo, porque ele podia se ir embora. Se o patrão atrasasse o pagamento, se o patrão fosse demasiado bruto, se alguém lhe oferecesse um salário melhor, eles podiam se ir embora. Mas estes 3 homens estavam a trabalhar para aquele senhor. Eles conheciam aquele senhor. Eles continuavam a trabalhar para aquele senhor. Aquele senhor tinha confiança naqueles homens. Por isso entrega os seus bens à mão daqueles homens. Sabem, prezados irmãos, quer acreditem, quer não, quer achem que sim, quer achem que não, nós também já fomos escravos. Nós também já fomos escravos e fomos libertos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6 e no versículo 20, diz que Deus resgatou-nos por... Falta uma palavra antes da que tu disseste. Elevado preço. Estavas quase lá. Só faltou a palavra anterior. Deus resgatou-nos por elevado preço. Nós éramos escravos do pecado. Nós fazíamos coisas que nem sabíamos o que fazíamos. Eu não devia contar isto. Se calhar. Mas também já passei pelo meu tempo de escravo. Durante alguns anos, eu cheguei ao ponto de fazer coisas que eu não sabia o que estava a fazer. De acordar onde eu não imaginava que estava, eu nem sabia onde é que estava. Porque era escravo. E quem já passou por isso, quem já ingeriu álcool em excesso, sabe o que isso é. Mas eu louvo a Deus, porque eu fui resgatado por elevado preço. Eu fui resgatado por muitas e muitas horas, provavelmente de oração da minha mãe. Eu fui resgatado por orações e pelo carinho da Clélia. E a maioria de nós passou já por isto de uma maneira ou de outra, prezados irmãos. Mas graças a Deus estamos aqui hoje porque nós fomos libertos. Porque nós somos servos de quem? Servos de quem? Servos de quem? Do Rei dos Reis. O nosso patrão é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Depois temos o Senhor desta parábola. Alguém que tem autoridade sobre os seus servos. Alguém que conhece os seus servos. Alguém que comprou aqueles homens, quem sabe, ou uma parte daqueles homens que ele tem ao seu serviço. Se calhar aqueles 3. E por conhecer aqueles 3 e por conhecer a sua fidelidade, por reconhecer aquilo que eles tinham sido para com ele, que tendo sido comprado como os escravos, trabalharam para ele como os escravos e depois que ele os libertou, eles ficaram na sua casa e continuaram a trabalhar. Continuaram a ajudar a aumentar a sua riqueza. Continuaram a ajudar a aumentar a sua fortuna. Continuaram a ajudar para que ele pudesse ajudar outras famílias que trabalhavam ali naquela casa. É alguém rico, alguém que tem muito, muito dinheiro. Mas há alguém que em determinado momento sai em viagem. E confere àqueles que ficam
a responsabilidade de gerir aquilo que é seu. Percebem bem o que eu estou a dizer? Alguém que parte e que entrega àqueles que ficam a responsabilidade de gerir aquilo que é seu. E depois temos os talentos. Eu não quis ler o texto todo porque eu às vezes confundo-me aqui porque a minha tradução diz dinheiros, não é? E a tradução normal diz talentos. Por isso, mas o talento, temos a terceira parte desta história que são os talentos. O que é um talento? Quanto valia um talento? Eu fui ao comentário bíblico adventista, que tem uns valores um pouquinho diferentes de uns que eu tinha visto há algum tempo, e diz que um talento é equivalente a 21 quilos de prata. Às vezes nós achamos que a prata não tem pouco valor. Quando nós vamos, se alguém já algum dia foi comprar um fio de prata, ou uma medalhinha de prata, ou alguma coisa, aquilo é muito baratinho, mas quando nós pomos na mão, aquilo praticamente não tem peso. Mas um talento era o equivalente a 21 quilos de prata. E sabem quanto é que valia um quilo? Quanto é que valia 21 quilos de prata, prezados irmãos? Quanto? 18 anos de ordenado. 18 anos. Não eram 18 meses, não são 18 dias, são 18 anos de ordenado. Praticamente um terço da vida útil de um trabalhador. Um terço da vida útil de um trabalhador. Ou mais, até mais um pouco que um terço da vida útil de um trabalhador. E ao outro ele diz que ele deu 2 talentos, ou seja, 42 quilos de prata. Se nós fizermos na mesma proporção, quantos anos são? 36 anos de trabalho. 36 anos de trabalho. Eu trabalho desde os 20 anos. Já tenho um pouquinho mais que aquilo. Já tenho 45 anos de trabalho. Já ganhei os meus 2 talentos de prata. Mas o outro diz que ele deu 5 talentos. Ou seja, quantos quilos? 105 quilos. Quantos anos? Está aí, onde é que estão os telemóveis? Onde é que estão os telemóveis? Onde é que estão os telemóveis? 90 anos de salário. 90 anos de salário. Isto era muito, prezados irmãos. Era bastante, prezados irmãos. Era muito mais do que aquilo que aqueles servos alguma vez tinham visto na sua vida. Mas aquele senhor diz, conforme diz o verso 15, que aquele senhor deu a cada um segundo as suas capacidades. E todos nós conhecemos aquilo que acontece a seguir. Quando o senhor volta, aquele que tinha recebido 5 talentos, entrega ao seu senhor 6. Hã? Distraí-me, desculpe. Aquele que tinha recebido 5 entrega ao seu senhor 10. Aquele que tinha recebido 2 entrega ao seu senhor. E aquele que tinha recebido 1 entrega 2. Hã? Então não foi cada um o dobro daquilo que tinha recebido? Certeza? Vocês têm a certeza absoluta? Entregou 1 talento. Não entregou nada. Nem um jurinho. Acho que vivia no tempo em que nós vivemos hoje, se calhar. Que os bancos pagam 0 de juros. Então ele fez. Já que o banco não paga, enterrou aquilo que muitas pessoas fazem, não é? Agora seria debaixo do colchão, porque o colchão é melhor. Naquela altura foi e enterrou o talento. Mas sabem, prezados irmãos, onde é que eu quero chegar? Agora vamos à parte em que vocês vão poder ler um pouquinho mais e ver com os vossos próprios olhos aquilo que a palavra de Deus nos quer dizer com esta parábola e aquilo que o Espírito de Profecia nos quer dizer também. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, nos versos 8 a 11, diz:
A um é concedido o dom de falar com sabedoria, a outro o de falar com conhecimento, e tudo segundo o mesmo Espírito. É ainda o único e o mesmo Espírito que concede a um a fé e a outro o dom de curar. A um dá o poder de fazer milagres, a outro de declarar a palavra de Deus, a outro de perceber quando o Espírito de Deus fala. A um dá o poder de falar em línguas desconhecidas, a outro ainda o dom de as interpretar. Hoje não temos aqui nenhum intérprete de línguas. Aliás, temos, mas não está a interpretar. Graças a Deus por isso, que a nossa igreja tem esta capacidade. Mas um só e o mesmo Espírito que faz tudo isto e que distribui dons a cada um conforme lhe parece. Porquê? Porque é que o dom dá conforme lhe parece? Porquê? A cada um segundo as suas capacidades. Vocês já imaginaram se aquele senhor tivesse dado ao terceiro servo os 5 talentos? Quantos é que ele ia receber? Quanto é que ele teria recebido de volta se ele tivesse entregado ao que deu 5, ou que recebeu 5 se ele tivesse dado 2? Quantos é que ele ia receber? Ia receber 4. E quantos talentos é que ele receberia de volta daquele que lhe deu 5 se ele tivesse entregado apenas 1? Quantos? 2. Não tínhamos dúvidas, prezados irmãos. Não tínhamos dúvidas. O problema não estava nos talentos. O problema estava na pessoa. O problema estava na pessoa que recebeu os talentos. O Senhor deu a cada um segundo as suas capacidades. O Espírito distribui a cada um conforme Ele conhece cada um de nós. Agora deixem-me fazer-vos uma pergunta. Não estava aqui no meu guião, veio-me à cabeça. Será que esta situação pode ir sendo alterada ou é estática? O Espírito distribui a cada um segundo bem lhe parece. Eu só tenho capacidade para transformar 1 em 2, então eu só recebo 1. Hoje, e amanhã, e depois, e depois, e depois. É assim? As capacidades, obrigado Isabel, as capacidades desenvolvem-se. E o Espírito é proativo. O Espírito vai aprendendo a... Desculpem, o Espírito conhece-nos e sabe que nós vamos modificando, que nós vamos melhorando, que nós vamos tendo mais capacidade, e à medida que nos dá capacidade, prezados irmãos, Ele vai aumentando aquilo que Ele nos pode dar e aquilo que nós podemos fazer para nós fazermos mais e melhor. Nós humanos é que somos limitados e achamos muitas vezes, e olhamos para nós próprios e achamos que não temos capacidade para mais, que não conseguimos fazer mais. Porque nos esquecemos de recorrer àquele que tem, que distribui a cada um conforme lhe parece bem. Aquele que é o dono dos talentos. Aquele que pode dar 5, da mesma maneira que deu 5, poderia ter dado 10. Da mesma maneira que deu 1 apenas, podia ter dado 2. Da mesma maneira que tinha 10 que deu 10, perdão, que daria 10, podia dar 20. Vamos abordar um pouquinho agora destes talentos que Paulo fala aqui. Diz que a uns é concedido o dom de falar com sabedoria, ao outro de falar com conhecimento,
E tudo segundo o mesmo Espírito. É ainda o único e o mesmo Espírito que concede a um a fé, a outro o poder de curar, a um dá o poder de fazer milagres, a outro de declarar a palavra de Deus, a outro de perceber quando fala o Espírito de Deus, a um dá o poder de falar em línguas desconhecidas e ainda a outro os de interpretar. Vamos falar um pouquinho sobre estes dons. Aliás, vamos ler um pouquinho sobre estes dons. Irmão White, no livro, isto é tudo tirado praticamente do livro Parábolas de Jesus, é tudo mesmo tirado do livro Parábolas de Jesus, entre a página 333 e a página 350, mais ou menos. E irmão White diz assim: o Senhor deseja que obtenhamos o quê? Toda a instrução possível com o objetivo em vista de sermos os mais sábios, termos o PhD, sermos os doutores, com o objetivo de partilhar com os outros o nosso conhecimento. Não devemos perder a oportunidade alguma de nos preparar intelectualmente para a obra de Deus. Deus deu-nos o espírito do conhecimento, Deus dá-nos o dom do conhecimento. O que fazes tu com aquilo que Deus te dá? Que faço eu com o conhecimento que tenho? Que faço eu com o conhecimento que eu tenho de informática? Que faço eu com o conhecimento que eu tenho de ciências? Que faço eu com o conhecimento que eu tenho de gestão? Que faço eu com o conhecimento que tenho como pedreiro? Que faço eu com o conhecimento que tenho como eletricista? Podemos ou não podemos ser missionários com este conhecimento, prezados irmãos? Podemos. Todos nós, com o nosso conhecimento, desenvolvendo esse conhecimento, temos que ter em vista partilhar com os outros esse conhecimento. Eu, sendo um bom pedreiro, eu posso ensinar a algum jovem que anda pela rua, que não sabe o que fazer, não sabe o que há de fazer na vida, eu posso ensiná-lo. E ele pode transformar-se em alguém ainda melhor do que eu. Em tantas outras áreas, se nós tivermos o dom, se nós quisermos ensinar. Eu lembro-me muitas vezes, eu imigrei com 22 anos, já fui imigrante também, com 22 anos. E fui trabalhar para uma empresa que tinha 5.000 empregados. O escritório dessa empresa, no centro de São Paulo, tinha 11 andares. E eu fui trabalhar para a contabilidade de uma das empresas do grupo. E havia um rapaz, o Bira, chamava-se o Biratã. Entre nós chamávamos-lhe o Bira. Ele ficou responsável por me ensinar a trabalhar com o computador, a máquina de mecanografia que existia, que era onde nós fazíamos os lançamentos para ficar registado nas fichas, por aí fora. Mas ele retinha o conhecimento. Ele tinha medo que eu aprendesse, que eu soubesse mais do que ele e que lhe roubasse a posição. Acho que ele nunca tinha lido Coríntios. Mas nós temos que aprender a ser exatamente ao contrário. Porque na medida em que nós ensinamos, nós estamos a aprender também e estamos a ajudar, estamos a utilizar um dom que Deus nos dá. Depois Paulo fala no dom da linguagem. E Ellen White escreve, na página 338, como seguidores de Cristo, nossas palavras devem ser um auxílio e encorajamento aos outros. E o que elas são às vezes? Não sabes fazer nada direito. As nossas palavras devem ser um auxílio e encorajamento a outros na vida cristã. Nossas palavras devem ser expressões de louvor e ações de graças. Se o coração e a mente estiverem cheios do amor de Deus, isso será revelado aonde? Então nós contaremos as melhores piadas do mundo, é? Na nossa conversação, prezados irmãos. Se Cristo for assim manifestado na nossa linguagem, a mesma terá o poder de conquistar almas para Ele.
Eu já não me lembro se foi terça, se foi sexta-feira. Eu acho que foi sexta-feira, foi ontem. A meditação matinal que nós estamos a utilizar no nosso grupo de oração falava-nos no termos o caráter de Cristo. Termos o caráter de Cristo. Ter o caráter de Cristo significa nós termos as palavras de Cristo, termos as ações de Cristo, sermos aquilo que Cristo faria se Ele estivesse no nosso lugar. E nós podemos sê-lo nas nossas palavras. Maneira como basta o tom em que nós falamos. Basta o tom em que nós falamos. Deixarmos de ser o Zé Trovoada para sermos o Zé com aquela chuva serena. Há bocado, enquanto estava aqui sentado, eu orava a Deus e dizia-me: Senhor, ajuda-me a que a minha pregação não seja tão alta. Já me tenho distraído e acho que já tenho falado alto demais. As nossas palavras, prezados irmãos, o modo como nós falamos, a nossa linguagem, é um dom que Deus nos dá. É um dom que nós podemos cultivar. É um dom que nós podemos pedir a Deus que reforce ainda mais na nossa vida. Falarmos baixo, sermos tranquilos na maneira de falar, não significa submissão. Nós podemos falar. Jesus falaria num tom. Irmão White diz que Jesus, quando falava com os fariseus, tinha lágrimas na voz. Lágrimas na voz. E nós devemos falar com os outros como gostaríamos que os outros falassem connosco. Depois, na página 340, a irmã White fala-nos sobre a nossa influência. E ela diz: quando os que professam servir a Deus seguirem o exemplo de Cristo. Quantos estão aqui que professam seguir a Deus? Perdão, que não professam seguir a Deus. Quando os que professam servir a Deus seguirem o exemplo de Cristo, praticando na vida diária os princípios da lei, quando todos os seus atos testemunharem de que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos, então nós teremos o poder de abalar a Albufeira. Precisamos ir tão longe. Nós teremos o poder de abalar o nosso prédio. Nós teremos o prédio de abalar a nossa rua, como dizia o pastor Mark Finlay, a nossa cidade. Podemos ficar por aqui. Que outros que nós abalarmos, depois abalarão outros lugares. A nossa influência, prezados irmãos. E a nossa influência está naquilo que nós dizemos, na maneira como dizemos, na maneira como nós fazemos negócios, na maneira como nós trabalhamos para o nosso patrão, na maneira como nós nos comportamos no supermercado, na maneira como nós nos comportamos na repartição de finanças, quando está aquela bicha desgraçada. Quando temos que enfrentar a funcionária, como eu via ontem, a funcionária do Serviço de Finanças mal disposta, com uma série de perguntas que lhe estavam a ser feitas, e ela já tinha dito uma vez, já tinha dito duas, já tinha dito três, até que lhe saltou a tampa. Mas não nos devia saltar a tampa. A nossa influência, prezados irmãos, no vestir, a nossa influência na maneira como conduzimos, tantas e tantas coisas. Nós somos espetáculo ao mundo. Nós somos espetáculo ao mundo. Nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. E é a nossa influência, são as nossas palavras que fazem isso, prezados irmãos.
Muitas vezes nós pensamos em dons. O dom de tocar um instrumento. O dom de vir aqui e falar em público. Sei lá, a capacidade de gravar vídeos. A capacidade de estar ali a cuidar dos equipamentos. Já falei em alguma coisa dessas aqui hoje? Quantos falam aqui? Quantos falam? Acho que não há aqui ninguém, mas pode acontecer haver algum gago, mas também fala. Todos, quantos se vestem aqui? Todos estão vestidos aqui. Quantos comem aqui? Todos comem aqui. A irmã White está a falar aqui, Paulo está a falar em coisas tão simples como esta. E nisto nós podemos dar testemunho de Jesus. O que é que dizia? Isso será revelado na nossa conversação e a mesma terá o poder de conquistar almas para a fé. Terá o poder de abalar o mundo. Um outro dom que Deus nos dá e que nós não nos temos apercebido, se calhar, é o justo emprego, o emprego correto do nosso tempo. Irmão White diz na página 343 e 344, do justo emprego do tempo depende o nosso êxito no conhecimento e cultura mental. O primeiro texto que nós falava-nos de quê? De aumentar o nosso conhecimento. Para nós podermos aumentar o nosso conhecimento, nós temos que saber gerir o nosso tempo. Alguns momentos aqui e outros ali que poderiam ser dissipados em conversas inúteis, a horas matutinas, tantas vezes desperdiçadas. Aonde? No leito. O propósito resoluto, a aplicação persistente e cautelosa, económica de tempo, habilitarão os homens para adquirirem conhecimento e disciplina mental que os qualificarão para quase qualquer posição de influência e utilidade. Utilização do nosso tempo. O que é que nós temos, façam as contas. Quantas horas nós trabalhamos, em média? Não digam isso que é mentira. Trabalhamos sempre mais de 8 horas. Pelo menos 9, mais a hora que estamos fora de casa, a hora de almoço. 9, 9 e meia, pelo menos nós gastamos com o nosso trabalho. 9 horas e meia, às vezes, pronto, aqui não temos deslocações muito grandes, moramos quase todos perto das coisas, portanto, 9 horas e meia, 10 horas no máximo, 10. Quantas horas nós gastamos a dormir? Quantas? Não sejam mentirosos, ninguém aqui dorme, à exceção da Clélia, dorme mais do dorme mais do que 7 horas por noite. Dificilmente dormimos mais que 7 horas por noite. É verdade ou é mentira? Dormes 8 certinhas. Epá, tu és um achado. Então vamos lá somar. Calma. Vamos lá somar. 10 horas, com mais 8 são 18. Para 24, quantas são? O que é que fazemos nessas 6 horas? Limpamos casa. Tudo bem, tu limpas a casa todos os dias. Todos os dias. A casa toda, todos os dias. Gastas 6 horas a limpar a casa. Todos os dias. Clélia. Ok. Gastamos 6 horas a fazer essas coisas todas. Quantas horas no YouTube? Quantas horas no Facebook? Quantas horas no Instagram? Tem alguém ali atrás que está a abanar a cabeça a dizer que não. Louvado seja Deus por isso. Se nós formos pensar, prezados irmãos, jogamos algum tempo fora. Eu não digo que sejam todos. Eu falo por mim. Jogamos algum tempo fora que podia ser útil para alguma coisa que nós pudéssemos estar a utilizar para o nosso crescimento pessoal, para os nossos momentos devocionais,
que todos nós tiremos 1 hora. Dessas 6 ainda sobram 5, prezados irmãos. 5. Que gastemos 2 a cozinhar por dia, ainda sobram 3. Pensemos no nosso tempo. Quem nos dá o nosso tempo é Deus. Outro aspecto. Cuidadosamente deve ser a vida física preservada e desenvolvida para que pela humanidade possa a natureza divina ser revelada em sua plenitude. Nossos hábitos devem ser submetidos ao domínio de uma mente que, por sua vez, esteja sob a direção de Deus. Há bocado falávamos do testemunho que nós damos na nossa vida. Será que quando nós nos sentamos a uma mesa de restaurante self-service e depois pegamos um prato que fica assim, em que nós nos conseguimos esconder atrás do prato, nós estamos a fazer, testemunhando com a nossa vida? A nossa saúde está a ser um exemplo para as outras pessoas? Temos que cuidar para o nosso bem, prezados irmãos, para o nosso bem, nós temos que cuidar de nós próprios para que a nossa vida seja um testemunho às outras pessoas, conforme diz a irmã White. O trabalho. São dons que Deus nos dá, com os quais nós podemos utilizar para trabalhar para Ele. São dons, são talentos, prezados irmãos, daquilo que nós estamos a falar aqui, que Deus nos dá. Eu volto a insistir, não é só saber pregar bem, não é só saber transmitir aquilo que é passado na igreja, não é só a música, que são talentos dados por Deus. Todas estas coisas são coisas que Deus coloca à nossa disposição, através das quais nós podemos fazer o seu trabalho. Não só devemos amar a Deus de todo o coração, mente e alma, como também com todas as forças, e isto inclui o pleno e inteligente, isto inclui o uso pleno e inteligente das forças físicas. Deus deseja que seus servos o contemplem como o doador de tudo quanto possuem. O contacto hábil da mão do médico, seu poder sobre o nervo e o músculo, seu conhecimento da delicada estrutura do corpo são a sabedoria do poder divino que deve ser usada para auxiliar os sofredores. A perícia com que o carpinteiro usa o martelo, a força com que o ferreiro faz tinir a bigorna, vem de Deus. Confiou aos homens talentos e espera que lhes peçam conselho. O que quer que façamos, qualquer que seja o ramo da obra em que nos empenhemos, deseja Ele dirigir-nos a mente para que façamos obra perfeita. Pois ela fala-nos da utilização do nosso dinheiro. A utilização do nosso dinheiro, o dinheiro que nós ganhamos com o nosso trabalho, a maneira onde nós o gastamos, prezados irmãos. Eu depois forneço-vos estes textos, eu sei que a hora vai avançando. Mas ela acrescenta em relação ao dinheiro aqui, mas o dinheiro não é mais do que o valor, mas o dinheiro não é de mais valor, é difícil de ler nesta posição, mas o dinheiro não é de mais valor que a areia, a não ser que o empreguemos para prover às necessidades da vida, e para quê? Para a bênção de outros e para o desenvolvimento da obra de Cristo. Esta é a última citação desta sequência. O amor que mostra bondade somente com poucos não é amor, mas egoísmo. De modo algum atuará para o bem e para a glória de Deus. Os que assim não usam os talentos do mestre são ainda mais culpados que aqueles pelos quais sentem aversão. A eles será dito: vocês souberam a vontade do mestre, mas não a cumpriram. Estas são riquezas que Deus nos dá, são talentos que Deus nos dá, prezados irmãos. E que muitas vezes nós enterramos. Sabem, prezados irmãos,
Nós podemos ter só alguns destes talentos. E se tivermos só alguns destes talentos, nós podemos fazer muito para Deus. Estes são talentos que todos nós temos. Que todos nós temos. Não são talentos especiais. Todos nós temos isso. Todos nós temos isso, prezados irmãos. Até mesmo aqueles que são doentes, falávamos há bocado de saúde, até mesmo aqueles que são doentes que têm que passar tempo num hospital, muitas vezes, podem ser utilizados por Deus para testemunhar, para levar a mensagem às outras pessoas. Deus chama-nos, prezados irmãos, e diz-nos que, por menor que seja o nosso talento, Deus tem um lugar para ele. Esse único talento, usado sabiamente, cumprirá a obra designada. Pela fidelidade nos pequenos deveres, devemos trabalhar no plano da adição e Deus nos operará no da multiplicação. Estas minúcias tornar-se-ão então as mais preciosas influências na obra. Aqui já falamos de outros talentos que não aqueles que falávamos há pouquinho, prezados irmãos. Alguns recursos mais que Deus nos dá, que nós fomos adquirindo, que Deus nos dá e que nós fomos complementando com o nosso trabalho. Quando nós pusermos estes talentos nas mãos de Deus, eles darão resultados. Vocês querem saber quanto é que valiam aqueles talentos? Vamos converter aqui os salários. Vamos fazer uma conta aqui. Quanto é que é o salário mínimo hoje? 760 euros. Quantos salários um português, alguém que trabalha em Portugal, recebe por ano? Quantos? Quantos salários recebe alguém que trabalha em Portugal por ano, o ano inteiro? 14 salários. 14 salários. Mas isso tens mais responsabilidade então. Isto dá quanto por ano? 10.760. Perdão, 10.640. Quanto é que valia um talento? Um talento valia quantos anos? 18 anos de trabalho. Quanto é que isto dá? 191.520 euros. Ou seja, um talento valia o talento que fala a parábola, valia 191.520 euros. 2 talentos valeriam 383.000 euros. 5 talentos valeriam 957.600 euros. É bastante dinheiro, não é? Quantas vezes dá para ir ao Brasil e voltar? Quantas voltas à Terra a gente pode dar a passear? Mas um bom servo, a quem o Senhor confia as suas propriedades, não ganha salário mínimo, de certeza absoluta. Acha que sim, irmão Ferraz? Não ganha salário mínimo. Vamos pôr 2 salários mínimos, ok? Que daria quanto? Daria quanto? 1.520 euros, vezes 14 daria 21.000 euros, vezes 18 daria 383.000 euros um talento. Um ano de salário. 2 talentos, que seriam 36 anos de salário, valeriam 766.000 euros. 5 talentos valeriam quanto? 1.915.000 euros. É muito dinheiro, não é? É ou não é? Então vamos fazer aqui outra conta, prezados irmãos. Vamos transformar isto agora naquilo que eles trouxeram ao seu Senhor. Que foi, 10 talentos, foi quanto? 4 talentos, 1.530.000. E um talento valeria, eu pus lá sumidinho, porque ele está lá enterrado, né? Está com terra em cima, então não se consegue ver bem. Continua a valer o mesmo que o Senhor lhe deu, prezados irmãos.
Isto é o que nós falamos em termos financeiros, prezados irmãos. Transformando aquilo que Deus nos dá, aquilo que foi colocado à disposição daqueles homens, a parábola que Jesus usou, aquilo que as pessoas compreenderam no tempo de Jesus, transformado para o nosso tempo hoje, prezados irmãos. Quando nós utilizamos, seja o que for, dos recursos que Deus nos dá, seja o que for, seja a música, seja o nós pregarmos, seja nós utilizarmos as redes sociais, seja nós utilizarmos os nossos computadores, seja nós utilizarmos os nossos telemóveis, são os dons que nós temos, seja o cantar. Quando o aplicamos para Deus, Ele dá resultados, prezados irmãos. A um a 5, a outro a 2, e aquele que não aplica continua a ficar com o mesmo, continua a ficar com ele para ele próprio. Irmão White, ainda no livro Parábolas de Jesus, na página 353, diz talento usado, talento multiplicado. Da mesma maneira que aqueles talentos foram multiplicados. O êxito não é resultado do acaso nem do destino. É a operação da providência de Deus. A recompensa da fé e discrição, da virtude e do esforço perseverante. O Senhor deseja que utilizemos todos os dons que possuímos. O Senhor quer que nós utilizemos todos os dons que possuímos. O Senhor quer que utilizemos todos, não só alguns, todos os dons que possuímos. Se assim fizermos, teremos maiores dons ainda para empregar. Quem principia com pouco conhecimento e de modo humilde, fala do que sabe. Ao passo que aquele que procura diligentemente alcançará mais sabedoria. Achará todo o tesouro celestial achará todo o tesouro celestial aguardando o seu pedido. Quanto mais procurar comunicar luz, mais luz receberá. Quanto mais alguém experimentar, explicar a palavra de Deus a outros com amor, mais clara ela se tornará. Aquilo que nós líamos há bocado sobre o conhecimento. Quanto mais usarmos nosso conhecimento e exercitarmos nossas faculdades, maior conhecimento e capacidade teremos. Partilhemos, prezados irmãos, aquilo que Deus nos dá. Partilhemos os dons que Deus nos dá. Usemos os dons que Deus nos dá. Não os guardemos para nós próprios, não os enterremos, prezados irmãos. Porque podem acontecer duas coisas quando nós enterramos alguma coisa. Em 1975, nós vivíamos quase na fronteira de Angola com o Zaire. Agora chama-se Congo, República Democrática do Congo. Obrigado, meu geógrafo. Vivíamos na fronteira. A guerra em Angola estava a começar. Meu pai trabalhava em construção de estradas e onde ele trabalhava não havia bancos, não havia nada, praticamente destas facilidades. Então o ordenado que ele recebia em notas, era guardado dentro de uma gaveta lá em casa. E um dia um dos movimentos, havia 3 movimentos chamados de libertação de Angola, o MPLA, a UNITA e a FNLA, resolveu fazer uma rusga na casa de todos os portugueses que ali moravam, para ver se os portugueses tinham armas em casa. E meu pai, com medo de que lhe roubassem o dinheiro ao mexer e revistar a casa, foi ao quintal, abriu um buraco no chão e colocou lá dentro daquele buraco a carteira que tinha alguns milhares de euros equivalentes a hoje. Tapou com terra e veio confiante que estava bem guardado o dinheiro. Fizeram uma revista à casa, não encontraram nada, logicamente, foram-se embora. E o meu pai foi à procura da carteira. Não estava lá. O talento foi enterrado. Mas veio alguém e levou o talento.
E se nós não utilizarmos os nossos talentos, nós corremos o mesmo risco, prezados irmãos. Nós corremos o mesmo risco. Se nós não utilizarmos os talentos que Deus nos dá, nós corremos o mesmo risco. Vamos chegar a um ponto de queremos utilizá-los, mas como eles não estão exercitados, nós não conseguimos. Nós vamos querer falar daquilo que aprendemos na igreja, mas não nos conseguimos lembrar, ou lembramos muito pouco, ou lembramos de algumas frases, de alguns textos, mas a pessoa pergunta, mas onde é que isso está? E nós não conseguimos dizer. Ou de uma citação do Espírito de Profecia, mas onde é que está a situação? Eu ouvi dizer, eu ouvi. E às tantas parece quase aquela anedota daquele senhor que dizia, mas irmão White diz isso. Eu já li o livro, dizia outra pessoa, eu já li o livro e não encontrei lá essa frase. Então é no outro livro. Também já li. Depois ele acabou por dizer, se o irmão White não diz, devia ter dito. E muitas vezes nós podemos correr o risco de chegar a este ponto. Porquê? Porque não desenvolvemos o nosso conhecimento, não desenvolvemos os nossos talentos, não desenvolvemos os dons que Deus nos dá. Se nós sabemos cantar e não cantamos, prezados irmãos, não, vai chegar o tempo em que se formos cantar às tantas estamos a desafinar, porque não exercitamos o dom de cantar. Se nós sabemos tocar um instrumento e não o utilizamos na igreja para o louvor de Deus ou noutro lugar qualquer, às tantas queremos, surge uma oportunidade, uma necessidade e nós não o conseguimos fazer porque deixamos de praticar, deixamos de exercitar. Quem diz isto diz outros dons que Deus coloca à nossa disposição, prezados irmãos. Pensemos nisso, prezados irmãos. Último texto. Não nos compete julgar os nossos talentos ou escolher o nosso trabalho. Devemos aceitar as incumbências que Deus determinar. Devemos suportá-las por sua causa. Ou seja, devemos aplicar por sua causa. E sempre ir a Ele para obter descanso. Qualquer que seja o nosso trabalho, Deus é honrado pelo serviço alegre e feito de todo o coração. Deus compraz-se ao cumprirmos os nossos deveres com gratidão e regozija-se por sermos considerados dignos de colaborar com Ele. Eu nem falo do final da parábola, prezados irmãos. Nem vos falo do final da parábola, para não vos assustar. Mas quando chegarem a casa, leiam o final da parábola. Leiam o final da parábola quando chegarem a casa. Leiam o final da parábola quando chegarem a casa. Aquilo que aconteceu àquele servo que não utilizou o talento que tinha. Prezados irmãos, Deus coloca os seus dons à nossa disposição. Nós espera que os utilizemos. A utilização dos nossos dons, eu sou levado a dizer isto. Da utilização dos nossos dons, ou não, depende da nossa salvação. Eu vou repetir. Da utilização dos nossos dons ou não, depende a nossa salvação. Porque se eu não tiver a utilizar os meus dons, quando o Senhor vier, corro o risco de não estar pronto para o receber. Porque é na medida em que eu utilizo os meus dons, em que eu peço a Deus que me ajude a utilizar melhor e mais os meus dons, que eu aumento cada dia mais o meu relacionamento com Ele. Que eu sinto necessidade de melhorar e aumento esta relação dia a dia com Ele. Dá-me mais, dá-me mais, dá-me mais, porque eu preciso utilizar. Não é dá-me mais para que eu fique cheio. Dá-me mais. Prezados irmãos, eu costumo muitas vezes utilizar este exemplo. Eu tenho que ser um saco furado. Eu tenho que ser um saco furado, onde Deus coloca por um lado e sai pelo outro. E Deus vai enchendo para encher o saco. E o que está dentro do saco vai saindo. E o que vai saindo vai servindo para alimentar outras pessoas.
Ao passo que se eu não for um saco furado, eu vou encher e depois? Só quando arrebentar é que ele vai ser útil para as outras pessoas. Mas quando eu arrebentar não vou ser útil a ninguém, de certeza absoluta. Prezados irmãos, nós temos que utilizar os talentos que Deus nos dá. Temos que utilizar os recursos que Deus nos dá. Jesus veio a esta terra, morreu por cada um de nós para nos salvar. Quer levar-nos consigo para o céu. Quer levar cada um de nós, quer levar o Axel, quer levar o irmão Anjo, quer me levar a mim, quer levar a Ana, quer levar o Zico, o Dico, quer levar a irmã aqui, mais a sua menina. É Ângela, não é? Não. Adriana. Quer levar ali o nosso amigo lá de Portimão, que gosta de vir à igreja de Albufeira. Quer levar lá atrás, aquela fila toda lá atrás. Mas nós só iremos na medida em que nós formos utilizadores dos dons que Deus nos dá. Pai nosso que estás nos céus, obrigado por esse amor por cada um de nós. Obrigado pela oportunidade que nos dás de trabalhar para Ti. E, Senhor, se nós não temos trabalhado como Tu gostarias que nós trabalhássemos, ajuda-nos. Que estas considerações que fizemos aqui esta manhã possam produzir efeito, quem sabe, modificando a nossa maneira de estar, a nossa maneira de ser, a maneira como nós utilizamos os dons que Tu nos dás. Ajuda-nos, querido Pai. Não deixes os nossos ouvidos ficarem tapados à voz e à influência do Teu Santo Espírito. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Há um dever. É com este hino que vamos finalizar os serviços desta manhã. O hino número 333.
Sim, querido Deus, nós aguardamos o galardão que nos está reservado pelo Teu Filho Jesus. Ele disse-nos, vou preparar-vos lugar, e se eu for-vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo. Mas, querido Pai, nós só iremos se estivermos realmente a aguardar a volta de Jesus. Se estivermos, Senhor, como o soldado está pronto, em prontidão para receber o inimigo. Nós temos que estar em prontidão para receber o Senhor Jesus. Temos que estar alerta, com todos os nossos sentidos alerta, com todo o nosso conhecimento, com toda a nossa sabedoria, Senhor, sabedoria que vem de Ti, conhecimento que vem de Ti, estarmos alerta, aguardando o Teu Filho Jesus. Trabalhando, orando, testemunhando, querido Pai. Ajuda-nos com os dons que Tu nos dás a desenvolvê-los e ajudar outros a conhecerem-te também. Em nome de Jesus. Amém.